Vamos iniciar a nossa aula de número 4. Hoje nós vamos falar um pouco sobre função. O que é uma função? Vamos iniciar pela sua história. Então, podemos dizer que a noção de números gerou a necessidade da matemática em evoluir. Então, pessoal, o que significa isso? Que tudo que vem surgindo dentro das ciências, dentro da matemática, surgiram pela necessidade de evoluir, ou seja, pela necessidade do homem estar contando, estar desenvolvendo suas habilidades. Então, tudo que nós temos aqui, nós temos em razão de uma necessidade de contar, de ter, de poder expressar essas situações, certo? Só que como nós temos algumas patologias aqui, porque vários matemáticos, eles, vamos dizer assim, brigavam entre si para quem tinha mais razão em relação a um achado ou não dentro da matemática. E isso gerou muito desconforto em relação ao conceito de função, certo? Então foram anos e anos, brigando e procurando encontrar uma solução para isso. E encontraram, Eles perceberam que a matemática precisava de uma reestruturação teórica e urgente. E foi isso que aconteceu, tá? Então, para completar, os matemáticos trabalharam arduamente para resolver problemas de continuidade entre os conjuntos dos números racionais e irracionais. Também tinha um dilema aqui, porque até então só trabalhava-se com números inteiros e não negativos. A partir do momento que houve a necessidade de utilizar os números inteiros negativos e também os números racionais e irracionais, teve uma outra discussão, uma outra forma de pensar a matemática. Então, foi a partir dessas situações que foram surgindo outras e os matemáticos, então, a partir do século XX, eles foram dando outros olhares para a matemática, ou seja, a revolução da matemática do século XIX, Então, aqui foi uma pequena lembrança do que pode ter acontecido com relação a essa função. No dicionário, nós temos que função é exercício, emprego, uso, ofício, cargo, serviço. Quantidade cujo valor depende de outra ou outras quantidades variáveis. Então, quando a gente pensa na palavra função, o que vem em nossa mente? Tudo nós estamos realizando em função de, certo? Se nós estamos trabalhando, nós temos um trabalho em função de. Se nós estamos estudando, é uma função também. A gente estuda em função de algo, o que nós queremos almejar. Então, sempre entre duas variáveis, geralmente uma função, entre duas variáveis, onde temos uma variável que é dependente e uma variável que é independente. Então, isso foi retirado do Mini Dicionário Escolar de Língua Portuguesa de Demival Ribeiro Rios. Função, então, dentro da matemática é basicamente uma equação na qual se relacionam variáveis e valores por meio de uma lei de formação. Ao substituirmos valores em uma dada função, obtemos um segundo valor. Assim, esses dois valores estão relacionados. Então, a função, ela tem essas variáveis, E nós só vamos conseguir encontrar os valores através de uma lei de formação. E essa lei de formação nada mais é que uma fórmula matemática. Toda função, então, tem a sua fórmula matemática e também temos diversos tipos de funções. Como a gente percebeu quando estávamos aí falando sobre o coronavírus, nós vimos que falava-se muito em função exponencial, ou seja, o crescimento exponencial. Então, é uma forma de função. Nós temos a função afim, a função quadrática, a função logarítmica, a função exponencial, a função modular. Então, todos esses tipos de funções nós vamos estar estudando neste ano de
2020 e 2021. Deus queira que sim. Uma variável y se diz função de uma variável x se, para todo valor atribuído a x, corresponde, por alguma lei ou regra, um único valor de y. Nesse caso, x denomina-se variável independente e y variável dependente. Isso tudo significa o quê? Que sempre nós iremos atribuir valores a x e descobriremos então os valores para y. Tá? Lembrando que para cada valor de x há um único correspondente de y. Neste exemplo aqui, nós temos que a nossa regra ou lei de formação é y igual a x mais 1. Nós atribuímos valores para x de menos 1, 0 e 1. Quando substituímos esses valores na relação ou na regra dada, nós vamos ter, no lugar de x substituindo por menos 1, no primeiro cálculo nós vamos ter para y 0. Então, quando x for menos 1, o y vai ser 0. Quando substituímos no lugar do x o 0, nós vamos ter resultado para y de mais 1. E quando substituímos o valor de 1 no lugar de x, nós vamos ter para y um valor de 2. Então, para cada valor que nós atribuímos a x, obtivemos um valor para y. Então, o y está em função de x, ou seja, se o x não existir, o y também não existe. Tá? E aí nós temos algumas variáveis aqui, alguns exemplos de variáveis dependente e independente. Nós temos, no caso, a quantidade de água desperdiçada depende do tempo em que a torneira fica aberta. Outra situação. O crescimento de uma árvore depende do tempo em que ela leva para crescer. Outra situação que nós temos é os quilômetros rodados depende da quantidade de combustível que eu colocar no meu carro. E nós temos também algumas outras variáveis dependente e independente. Então, aqui, para que eu possa viajar, os quilômetros que eu irei fazer depende da quantidade de combustível. Então, se eu não tenho combustível, eu não consigo viajar. Tá? Então, a ideia de função está presente quando relacionamos duas grandezas variáveis. Vamos aqui a alguns exemplos. Então, número de litros de gasolina e preço a pagar. Eu só vou pagar se eu colocar gasolina. Na tabela abaixo, a gente tem a quantidade de litros e o preço a pagar. Observe que o preço a pagar é dado em função do número de litros comprados, ou seja, o preço a pagar depende do número de litros comprados. Como que nós vamos, então, escrever uma regra para este problema ou uma fórmula matemática para este problema? Temos que o preço a pagar, que chamaremos de P, é igual a R$3 vezes o número de litros que eu comprar. E esse número de litros que eu comprar, eu vou chamar de X. Então, trocando ali preço a pagar por P e o número de litros de combustível por X, teremos a fórmula P é igual a 3 vezes X. Essa é a lei da função, ou a fórmula matemática da função, ou a regra da função, ou ainda a representação analítica da função. Então, toda função ela vai ter, sim, a sua lei de formação, e cada uma vai ter a sua própria lei de formação. Como o próprio nome sugere, quando alguma coisa está em função de outra, significa que uma é dependente da outra. Acima, no exemplo anterior, a gente conseguiu perceber que y está em função de x, pois quando x muda, o y também muda, certo? Um outro exemplo é este. Um taxista cobra uma taxa fixa de R$3 mais R$1,50 por quilômetro rodado. Determine a fórmula matemática da função, qual o valor a ser pago para percorrer 55 km e quantos quilômetros uma pessoa que pagou R$45 percorreu. Primeiramente, vamos então à fórmula matemática.
escrevendo aqui, nós temos que o preço está relacionado à quantidade de quilômetros percorridos. Mas nós temos aqui que o preço vai ser igual à taxa fixa mais R$1,50 vezes o quilômetro rodado, que chamaremos de X. Então, trocando essa frase por letras e números para que a gente possa escrever a nossa lei de formação, nós temos então que o preço será igual a R$3 mais R$1,50 vezes X. Se eu não percorrer nenhum quilômetro, eu vou pagar R$3, porque todos os taxistas, eles cobram uma taxa fixa. Se eu não quero, perdi a vontade de ir no lugar, não quero mais, vou trocar de táxi. Ou seja, você chamou, ele não pode ficar no prejuízo. Então, ele sempre cobra uma taxa fixa, é mais o valor que você percorrer. Se eu quero andar 55 km, quanto que eu vou pagar então? Substituindo aqui o 55, que é o valor de X, que são os quilômetros rodados, nós vamos ter então o preço é igual a 3 mais 1,50 vezes 55. Multiplicando primeiro, nós temos que 1,50 vezes 55 é R$ 82,50. Mais os 3 da taxa fixa, então esta pessoa irá pagar R$ 85,50 por esta corrida. E quantos quilômetros que uma pessoa percorreu ao pagar R$ 45? Agora eu tenho que o preço é R$ 45, eu vou descobrir o valor de X, que são os quilômetros rodados. Substituo 45 no lugar do P e vou escrever toda a fórmula novamente, 3 mais 1,50 de X. Esse R$ 3 está somando, passamos para o lado do 45, subtraindo. 45 menos 3, 42, igual a 1,50 de X. 1,50 está multiplicando, vai passar para o outro lado, dividindo. 42 dividido por 1,50, nós temos que o X é igual a 28. Então, logo, essa pessoa percorreu 28 quilômetros. Ok? Então, essa foi a nossa aula de hoje sobre funções. Lembrando que sempre que nós tiver um problema sobre funções, precisamos escrever a fórmula em uma frase e depois traduzir ela para uma linguagem matemática. Então, após essas explicações, agora vamos na plataforma Teams, onde estão as nossas atividades. Obrigada e até a próxima aula.